Fala galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas síndromes que se caracterizam principalmente por elevação da pressão arterial em pacientes gestantes. Então, uma das primeiras condições que a gente vai abordar nesse vídeo é a hipertensão crônica, que ela é observada quando antes mesmo da mulher engravidar, tá? Ela já foi diagnosticada como sendo hipertensa, como tendo hipertensão crônica, ou o profissional que está fazendo o acompanhamento pré-natal dessa gestante detectou uma elevação da PA antes da 20ª semana, ou até a 20ª semana, tá? Ou ainda, um diagnóstico que tenha ocorrido em qualquer período gestacional, no primeiro, segundo, no terceiro trimestre, e que não tenha se resolvido até a 12ª semana do pós-parto. Só lembrando que para classificar um indivíduo como tendo hipertensão crônica, seja gestante ou não, é necessário pelo menos 2 aferições com PA sistólica maior ou igual a 140 mmHg e PA diastólica maior ou igual a 90 mmHg. Já a pré-eclâmpsia é uma hipertensão que vai ocorrer após a 20ª semana de gestação. Ela pode vir antes? Pode, se essa gestante ela tiver doença trofoblástica gestacional ou hidropepsia fetal. Mas normalmente ela vai surgir após a 20ª semana e ela vem acompanhada de proteinúria, ou seja, é uma hipertensão que está associada à eliminação de proteínas pela urina, né? E normalmente essa condição tende a desaparecer até a 12ª semana do pós-parto. E na presença de algum sinal ou sintoma sugestivo de pré-eclâmpsia, como por exemplo um aumento substancial de peso em um curto período de tempo, se essa gestante ela vier apresentar um edema facial, outro sinal ou sintoma sugestivo de pré-eclâmpsia, isso vai requerer do profissional um monitoramento mais rigoroso com relação à aferição da pressão arterial e a detecção precoce de eliminação de proteínas pela urina, né? E aí, após firmado o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a conduta terapêutica ela vai depender de 2 fatores. Depende tanto da idade gestacional quanto da classificação de gravidade, que pode ser leve ou grave. E aí eu vou considerar que essa pré-eclâmpsia é grave quando estiverem presentes alguns dos seguintes sintomas e sinais. Por exemplo, se essa gestante ela tem pressão arterial diastólica maior ou igual a 110 mmHg, se ela está tendo proteinúria acima de 2 gramas em 24 horas, se ela está tendo oligúria, os níveis séricos de creatinina delas vierem alterados, sinais de encefalopatia hipertensiva, dor epigástrica no hipocôndrio direito, evidências clínicas ou laboratoriais de coagulopatia, plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas, aumento de enzimas hepáticas, presença de esquizófilos em esfregaço de sangue periférico. Então, se ela apresenta alguns desses critérios, então eu posso dizer que essa gestante ela tem uma pré-eclâmpsia grave que pode evoluir para uma eclâmpsia. Outra condição que pode surgir é a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, que é quando essa gestante ela já vem com o diagnóstico de hipertensão crônica antes da 20ª semana de gestação, ou ela tem uma doença renal associada, e após a 20ª semana, essa gestante ela começou a ter quadros de proteinúria. Já a eclâmpsia é quando essa gestante ela vai apresentar convulsões ou coma, e essas convulsões elas não vão estar relacionadas a qualquer outra doença convulsiva, né? Mas sim vão estar ligados exclusivamente ao quadro hipertensivo. E é uma condição que pode acontecer tanto na gravidez, no momento do parto e também no puerpério imediato. Outra condição que pode aparecer é a hipertensão gestacional, que é quando é detectada uma hipertensão após a 20ª semana de gestação. Essa hipertensão não vem acompanhada de proteinúria e ela vai desaparecer até a 12ª semana do pós-parto. Normalmente, para o diagnóstico de hipertensão gestacional, a gente faz um diagnóstico retrospectivo. Por quê? Pois, a primeiro momento, tá, essa gestante pode ter uma hipertensão após a 20ª semana, sem proteinúria, só que essa proteína, ela começa a ser eliminada
pode ser que ela seja eliminada mais tardiamente. Então, eu já classifico como ela tendo não mais hipertensão gestacional, mas como tendo pré-eclâmpsia. E se essa hipertensão perdura, persista, né, até a 12ª semana do pós-parto, então ela já vai ser classificada como sendo como ela tendo hipertensão crônica e não mais hipertensão gestacional. Então, após feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia leve, essa gestante ela deve ser preferencialmente hospitalizada para que no hospital você faça uma avaliação diagnóstica inicial, tanto das condições maternas quanto das condições fetais. E aí, na avaliação hospitalar, vai ser feita a verificação da PA de 4 em 4 horas, a pesagem diária, pesquisa de sinais de iminência de eclâmpsia, como, por exemplo, alterações visuais, dor na região do hipocôndrio direito, na região epigástrica, né, cefaleia, principalmente frontal e occipital, proteinúria de 24 horas, hematócrito e plaquetas e provas das funções renais e hepáticas, tá? E com relação à avaliação fetal a nível no hospital, né, vai ser feito o monitoramento dos movimentos fetais diariamente, a avaliação do crescimento fetal e do líquido amniótico, cardiotocografia basal, se tiver disponível, e fazer sempre uma reavaliação materna e fetal se ocorrer alguma mudança, né, nas condições maternas e fetais, tudo bem? E essa gestante, ela pode receber um acompanhamento a nível ambulatorial, desde que no hospital tenha sido confirmado que havia uma condição de estabilidade tanto da mãe quanto do feto. E são repassadas algumas recomendações, na verdade, para esse controle ambulatorial, como, por exemplo, consultas semanais, repouso relativo, evitar grandes esforços, justamente para não haver uma alteração da PA sanguínea, pesar diariamente pela manhã, porque na pré-eclâmpsia ocorre um ganho de peso substancial em um curto período de tempo, ou seja, essa gestante ela pode aumentar de 1 a 2, 3 quilos em um dia, por exemplo. Então, por isso é recomendada essa pesagem diária. Proteinúria na fita semanalmente pela manhã e medir a PA pelo menos uma vez ao dia. Então, demandar retorno imediato para o hospital, né, para essa gestante que está sendo acompanhada a nível ambulatorial, quando a PA dela tiver maior ou igual a 150 por 100 mmHg, quando ela tiver proteinúria, com fita 2 traços positivo ou mais, aumento exagerado do peso, cefaleia grave e persistente, dor abdominal persistente, sangramento vaginal, presença de distúrbios visuais, náusea ou vômitos persistentes e diminuição dos movimentos fetais. O único tratamento para pré-eclâmpsia é a antecipação do parto. E no caso da pré-eclâmpsia leve, existem algumas condições, tanto maternas quanto fetais, que vão indicar essa antecipação. Por exemplo, se a mãe ela apresenta um aumento persistente da pressão arterial que não controla, mesmo ela tomando um antihipertensivo. Se ela tem cefaleia grave, distúrbios visuais persistentes, dor epigástrica grave persistente, náusea ou vômito, contagem de plaquetas menor que 100.000 mm3, deterioração progressiva da função hepática ou renal, suspeita de deslocamento da placenta, trabalho de parto ou sangramento. Então, se ela apresenta alguma dessas condições aqui que eu falei para vocês, então a gente faz a antecipação do parto. Já o feto, se ele apresentar, né, na avaliação, eu percebo que está ocorrendo uma restrição grave do crescimento fetal, se eu suspeito de que ela está ocorrendo um comprometimento da vitalidade fetal, se eu percebi que o líquido amniótico está diminuído, né, para a idade gestacional, e se ela tiver uma idade gestacional confirmada de 40 semanas, também se faz a antecipação do parto. As gestantes com pré-eclâmpsia grave, que têm uma idade gestacional inferior a 34 semanas, elas devem ser admitidas no hospital e observadas por um período de 24 horas. E aí, durante esse período, vai ser administrado sulfato de magnésio, usado corticoide, administrado antihipertensivos de ação rápida. Lembrar que gestante não se recomenda que utilize medicamentos antihipertensivos como antagonistas de angiotensina 2 e nem inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o elanopil, o captopril.
infusão de solução de Riga-Lactato, exames laboratoriais, como hemograma completo, creatinina sérica. E a dieta vai ser suspensa, permitir pequenas ingestões de líquidos claros e medicamento oral. Então, praticamente as mesmas condições maternas e fetais que são critérios para antecipação do parto na pré-eclâmpsia leve, também são critérios para antecipação do parto na pré-eclâmpsia grave. Com a diferença que, a partir de 34 semanas, no caso da pré-eclâmpsia grave, já é recomendado a antecipação do parto do bebê. Eu trouxe esses fluxogramas que eu tirei do Manual da Gestação de Alto Risco. E os fluxogramas, de forma geral, eles são bem importantes porque servem para direcionar o profissional, tá, de forma rápida e objetiva, na melhor conduta clínica. E no caso da pré-eclâmpsia leve, qual seria a decisão recomendada? Então, se essa gestante ela tem 40 semanas ou mais, a gente já faz a indução do parto, a antecipação do parto. Se ela tem menos de 40 semanas, a gente admite no hospital e observa por um período de 24 a 48 horas. E lá no hospital vão ser feitos alguns cuidados, que eu já falei para vocês em outros slides, né? Verificação da PA, peso diário e tudo mais. E vai ser feita uma avaliação tanto materna quanto fetal. Se confirmadas condições de estabilidade para a mãe e para o feto, então a gente recomenda o acompanhamento ambulatorial semanal, tá? Se a gestante ou o feto apresentou alguma alteração, foi verificada alguma instabilidade, então também se recomenda a antecipação do parto. No caso da pré-eclâmpsia grave, o que é que se recomenda? Então, se essa gestante ela tem uma idade gestacional maior que 34 semanas, a gente já faz a antecipação do parto. Se ela tem uma idade gestacional inferior a 34 semanas, então a gente faz a admissão no hospital, avalia as condições maternas e fetais e administra alguns medicamentos antihipertensivos, né, o sulfato de magnésio, e algumas condutas também são recomendadas. Mas, se essa gestante evolui para eclâmpsia ou apresenta um edema pulmonar, uma insuficiência renal aguda, uma coagulopatia, é recomendado que a gente também faça essa antecipação do parto, tá? Ou se o bebê apresenta a vitalidade fetal comprometida, também é recomendado que se faça essa antecipação, tá? No fluxograma demonstra algumas condições que favorecem essa antecipação, como a síndrome de HELP, tá? A diminuição do líquido amniótico para a idade gestacional, tá? Mas se na avaliação não foi verificado nenhuma dessas condições, a gestante ela não está evoluindo para eclâmpsia, ela não está tendo edema pulmonar, ela não tem insuficiência renal e o bebê ele está estável, então a gente faz a avaliação diária, né, das condições maternas e fetais e administra antihipertensivos se necessário e tenta prolongar essa gestação o máximo de tempo para que o feto ele consiga se desenvolver, se maturar dentro do organismo materno. Então, a referência que eu utilizei foi o Manual da Gestação de Alto Risco. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, que são bem importantes. E se inscreve aí no canal para dar aquela moralzinha, aquela força. No mais, é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.